onde um adolescente descobre que consegue se teletransportar para qualquer lugar e qualquer tempo. Porém, nem tudo são flores, e logo ele passa a ser perseguido por uma organização misteriosa que caça as pessoas que possuem esse poder. Fiquem atentos que a partir de agora terá spoiler. David Rice é um adolescente que vive uma vida normal em uma pequena cidade rural. Ele conversa com Millie, que é uma colega de classe por quem ele tem uma queda. David então dá de presente um globo de neve para Millie e ela por sua vez aceita e aparentemente gosta muito do presente. Outro colega de classe, Mark, chega na cena e arranca o presente da mão de Millie, provocando David. Logo em seguida, Mark joga o globo de neve no meio de um lago congelado que havia ali na frente da escola. David, completamente frustrado, tenta recuperar o globo indo até o lago. Millie pede para que ele não faça isso por ser perigoso. David a ignora e continua. Ele então consegue chegar até o globo, mas o gelo cede e David cai no meio do lago congelado. Millie, desesperada, corre para tentar ajudá-lo e David fica preso embaixo d'água, pois a corrente o arrasta para longe, fazendo com que ele não ache mais o buraco de onde ele caiu. De repente, ele é transportado para um corredor numa biblioteca pública da cidade. David, nesse momento, não faz ideia do que acabou de acontecer e, completamente em choque e confuso, ele sai da biblioteca tentando não chamar muita atenção. Coisa meio impossível, pois tem um cara completamente encharcado andando no meio de uma biblioteca com uma expressão não muito normal. Ele então vai para casa e seu pai William percebe que ele está atrasado. David mora sozinho com seu pai, pois sua mãe o deixou quando ele era criança. William pergunta onde David estava, mas ele não responde. Então William fica com raiva e segue David até o seu quarto. David então tranca o quarto, mas William tenta forçar a porta para abrir. Assim que William consegue abrir, a porta, David desaparece e reaparece na biblioteca novamente. David percebe que agora ele possui uma nova habilidade e pode usá-la para melhorar sua vida. Então ele usa sua incrível habilidade para voltar para casa e pega um dinheiro que estava economizando escondido na parede do seu quarto. Em seguida ele se muda para uma cidade maior e recomeça sua vida do zero. A partir de agora o objetivo de David é tentar aprender mais sobre suas habilidades, praticando em um parque para ver se ele consegue controlar melhor esses poderes. Ele olha um livro de turismo e vê diferentes locais de atrações turísticas espalhados pelo mundo. Tentando se teletransportar para alguns desses lugares, ele vê o famoso Empire State Building e se lembra de estar lá com sua mãe Mary. As coisas em seu quarto de repente começam a voar e cair, então ele vai parar no topo daquele prédio e David logo percebe um padrão em suas viagens, onde ele só consegue se teletransportar para lugares onde ele já esteve antes. Sem dinheiro, David decide usar seus poderes para tentar roubar um banco. Ele vai até um mais próximo e pede para usar o banheiro. E quando caminha, ele dá uma olhada no interior do cofre do banco. Naquela noite, David consegue se teletransportar para o cofre e pega o máximo de dinheiro que ele pode. Ele faz várias viagens seguidas, enchendo sua sacola com o máximo que podia todas as vezes. No dia seguinte, uma equipe especial é designada para investigar sobre o assalto da noite passada. Roland Cox então aparece e diz ao gerente do banco que trabalha para o governo solicitando todas as imagens de vídeo e os nomes de todas as pessoas que entraram no banco no último mês. Roland observa que o cofre do banco não tinha sido aberto e as autoridades não fazem a mínima ideia de como aconteceu o roubo. Roland parece conhecer tipos de pessoas que teriam certas capacidades que poderiam ter feito algo desse tipo. Vários anos se passaram e agora David mora no centro de Nova York, em um apartamento na cobertura. E este apartamento é munido de vários recursos, como dinheiros de vários países, passaportes, armas, veículos e, o mais importante, várias e várias fotos coladas por toda a parede do apartamento de diferentes locais ao redor do mundo. Ele tem tudo o que ele quer e precisa. David então se teleporta para o topo do Big Ben em Londres, só para dar uma apreciada na vista lá de cima. Logo após ele vai para um bar onde encontra uma linda mulher. David então se teletransporta sem cautela para perto dela e outra pessoa, Griffin, acaba vendo, abusando de sua habilidade. David passa uma noite com a garota e no dia seguinte vai embora para Fiji, um arquipélago com mais de 300 ilhas, famoso por praias paradisíacas, e ele foi lá surfar ondas gigantes. Então ele segue para o Egito, onde faz uma paradinha para o lanche no topo da Esfinge. Em uma selva tropical, um homem se teletransporta tentando fugir. Esse homem usa várias vezes seu poder pela floresta, mas acaba sendo preso por uma espécie de corda que possui eletricidade. Roland então aparece, o teletransportador, no caso Jumper, pergunta por que Roland fez isso com ele. E Roland responde que pessoas que possuem esse tipo de poder são abominações e devem ser exterminadas, então ele acaba matando o homem com uma faca. Roland então em seguida recebe um telefonema sobre o roubo que aconteceu há vários anos atrás, aquele que David havia feito. David chega de volta para seu apartamento em Nova York e descobre que Roland está no meio da sua sala esperando. Roland diz a David que está investigando um assalto a banco, mas ele não é da polícia, então David pede que Roland saia. Mas Roland pega um bastão e eletrocuta David, então ele tenta se teletransportar para fugir, mas só consegue alcançar alguns metros. Roland
então atira com um cabo de energia prendendo David. O agente prende seu bastão no chão e consegue ancorar David, impedindo-o de usar seu poder para ir muito longe. David, por sua vez, tenta desesperadamente escapar e consegue chegar a uma sala secreta de sua casa, onde ele guarda dinheiro e passaportes. David então agarra vários sacos de dinheiro e desaparece. Ele aparece na casa de seu pai em seu antigo quarto. William ouve David e sobe as escadas correndo até o quarto do seu filho e acaba implorando para ele ficar, dizendo que não tem certeza se está enlouquecendo por causa do desaparecimento do filho. David então diz a William que ele não está ficando maluco, mas desaparece rapidamente. No dia seguinte, David procura Millie e a encontra trabalhando em um bar local. Ele então encontra um antigo valentão da escola Mark e logo começa uma briga. David então acaba teletransportando Mark para um cofre do banco, largando-o lá. David retorna para Millie e diz que agora trabalha como bancário, e na cena seguinte ele pergunta como está sua antiga cidade. Millie diz que ainda sonha em viajar pelo mundo e David oferece a ela uma viagem a Roma com ele. Millie fica em êxtase ao ouvir isso e diz que adoraria sair com ele. Atrás deles está Griffin observando os dois. Poucas horas depois, David e Millie estão em Roma indo ver o Coliseu. Enquanto isso, Roland finge trabalhar na CIA para chegar até Mark, que está em julgamento em uma delegacia de polícia. Roland pergunta para Mark sobre o que aconteceu no banco e então consegue descobrir sobre Millie e que ela tinha ido para Roma com David. Em Roma, os dois pombinhos estão em um apartamento conversando sobre suas vidas e de tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos. David e Millie estão em um clima romântico, dando aquela relaxada, se é que vocês me entendem, e passam algum tempo na suíte do hotel. Mais tarde, naquele mesmo dia, David leva Millie para conhecer o Coliseu, mas de uma maneira diferente, fazendo uso de suas habilidades. Então eles exploram os arredores, evitando os guardas para que não fossem pegos. David então se separa de Millie para abrir uma porta que estava trancada e finalmente encontra Griffin. Então Griffin conta que também pode se teletransportar, referindo-se a si mesmo como um jumper ou saltador. Griffin então cobra David por seu estilo de vida luxuoso, despreocupado e nada cauteloso, e diz que um grupo de pessoas chamadas paladinos estão determinados a matar todos os jumpers. E assim, quando ele termina sua explicação, alguns paladinos aparecem. Eles se aproximam e pegam seus bastões e uma luta começa. David tenta correr, mas é preso por um dos cabos eletrificados. Sua habilidade de teletransportar não funciona quando eles estão sendo eletrocutados. Griffin então luta contra os paladinos sozinho, derrotando-os rapidamente. Então, após derrotá-los, Griffin ajuda David e explica que está matando paladinos que o seguem há anos. Ele então se teletransporta para seu covil secreto e David vê um resíduo desse teletransporte chamado de cicatriz de salto e segue Griffin. Os dois têm uma breve conversa e David retorna em busca de Millie, que havia ficado esperando por ele no Coliseu. David então leva Millie embora, saindo do Coliseu às pressas, e Millie exige uma explicação do que está acontecendo. Porém, antes de David começar a tentar explicar, a polícia chega e prende ele por invadir o Coliseu. Na delegacia, David é interrogado, mas afirma apenas ser um turista que infringiu as regras da atração turística e pede desculpas. Os policiais então só iriam liberar David após receberem um contato da embaixada dos Estados Unidos. Enquanto David espera, uma mulher entra e ele a reconhece. É Maria, sua mãe. Então Mary diz a David que ele tem apenas 30 segundos antes que mais paladinos chegassem e lhe entrega a chave de suas algemas. Mary sai correndo e David vai atrás dela, mas acaba perdendo ela de vista. David então se encontra com Millie e os dois vão para o aeroporto. Lá David diz a Millie que eles precisavam se separar. Millie fica brava ao ouvir isso, mas prossegue com seu voo sozinha. Enquanto isso, Roland chega à casa de William e se apresenta como parte da Receita Federal. E ele pergunta sobre David, mas o William é hostil e não coopera. William diz a Roland que não sabe de David há 8 anos. Ele também menciona como Mary o abandonou quando David fez 5 anos. William então pede que Roland saia, mas Roland se recusa. Então cortamos para David chegando ao esconderijo de Griffin e ele vê as paredes de Griffin cheias de fotos e informações sobre os paladinos ao redor do mundo. David pede a Griffin uma explicação de por que os paladinos estão matando os jumpers. Griffin explica que a guerra está acontecendo desde a Idade das Trevas. De acordo com Griffin, os paladinos são fanáticos religiosos que acreditam que o poder de se teletransportar só deve estar em Deus. Ele então diz a David que os paladinos não hesitariam em matar alguém apenas para chegar até David. Então a ficha dele cai e ele percebe que seu pai e Millie podem estar em perigo. David rapidamente se teletransporta para a casa de seu pai e o encontra inconsciente no chão. Ele o teletransporta para um hospital e a equipe médica corre para socorrer William. David retorna ao esconderijo de Griffin querendo mais informações sobre Roland, pois ele pretende matá-lo. Griffin diz que é inútil, pois ele está tentando rastrear Roland há mais de 10 anos e a cada encontro Griffin só sai com mais cicatrizes. David se oferece para ajudar a pegar Roland, mas Griffin recusa. Griffin
Griffin então se teletransporta para a China, mas David o segue, ainda tentando convencer Griffin a deixar ele ajudar. Griffin finalmente concorda quando David diz a ele que sabe onde Roland pode estar, citando Millie. Eles decidem se separar e David pegaria Millie enquanto Griffin volta para o esconderijo para se armar. David chega ao apartamento de Millie. Ela então fica surpresa ao vê-lo novamente, e Millie ainda está brava com David por causa do último encontro, e David ouve Roland e mais alguns homens chegando, sem uma alternativa. David precisa contar a verdade para Millie, revelando ser um jumper. Millie fica confusa ao testemunhar os poderes de David e acaba tendo um surto e tentando fugir. Sabendo que o perigo está chegando, David agarra Millie e teletransporta os dois para o esconderijo de Griffin. Roland e os outros paladinos entram no apartamento de Millie e encontram vazio, mas Roland acaba encontrando uma cicatriz. Eles tiram uma engenhoca de uma caixa, colocando debaixo da cicatriz do salto, e um portal começa a se formar. Eles estão tentando reabrir a cicatriz do salto para que possam seguir David. David se encontra com Griffin, mas Griffin fica bravo ao encontrar Millie ali com eles. Griffin conta a David sobre a máquina que os paladinos possuem e diz que trazer Millie até o esconderijo era um grande erro e que isso levaria os paladinos direto a eles. David e Griffin verificam a cicatriz do salto e veem que está ficando cada vez maior. Segundos depois, Roland aparece e David e Griffin se escondem. Mas enquanto David se esconde, ele vê uma foto de Mary na parede no meio de outros paladinos que Griffin conhecia. David então é acertado com um cabo elétrico e é preso em uma parede. Griffin então entra na sala com um lança-chamas e começa uma luta com Roland. Griffin usa suas habilidades para ganhar uma vantagem sobre Roland. Roland resiste bem à luta utilizando a tecnologia dos paladinos e Griffin finalmente consegue acertar um golpe potente em Roland, o levando para fora do esconderijo. E ele se teletransporta para longe e logo volta com um ônibus arremessando ele em direção a Roland. E Roland consegue reagir rápido, se esquivando do ônibus. Millie acaba encontrando David preso à parede com aqueles cabos elétricos e tenta socorrê-lo. Roland então encontra Millie e parece estar determinado a matá-la. Ela fica paralisada e em choque, mas Griffin aparece com seu lança-chamas e atira o vilão de volta para a fenda aberta. E Griffin salta junto, continuando a luta, agora de volta ao apartamento de Millie. Enquanto isso, ainda no esconderijo, Millie consegue soltar David, que estava amarrado a luta toda. Os dois então têm uma breve conversa e ela explica que não quer se envolver nessa bagunça toda e só quer voltar para sua vida normal. David se lamenta e concorda com a escolha dela. Ao término da breve conversa dos dois, Griffin volta para seu esconderijo carregando a bugiganga dos paladinos. De repente, um cabo surge da cicatriz, agarrando e puxando Millie através do portal. David agora está disposto a fazer de tudo para resgatar sua garota. Griffin prepara uma bomba, pois planeja acabar com todos os paladinos juntos que estão no apartamento. David não aceita o plano de Griffin. Os dois começam uma luta maluca, se teletransportando para vários lugares do mundo, como Egito, São Francisco e Nova York, enquanto lutam pelo detonador remoto da bomba. Eles acabam em um país devastado pela guerra. E Griffin finalmente consegue o detonador, mas ele se descuida e não vê partes de uma torre de energia caindo sobre ele. David prende Griffin na torre elétrica, que ainda estava ativa, e Griffin tenta desencorajar David a retornar ao apartamento sem a bomba, dizendo que não terá chance alguma contra 5 paladinos. Mas David apenas o ignora, voltando ao apartamento e encontra Millie. Mas ele é imediatamente atingido por 5 cabos de eletricidade das armas dos paladinos que prendem David. Ele luta ainda, se concentrando em se teletransportar enquanto está completamente preso ao chão e nas paredes. Isso faz com que todo o apartamento comece a tremer e desmoronar, com os fios ligados a David e ao apartamento toda vez que ele tenta se teletransportar. O apartamento não deixa, pois é uma estrutura muito grande, ele usa toda a sua força. E finalmente, com uma última tentativa, ele se teletransporta com todo o apartamento de volta para o lago, onde descobriu suas habilidades no começo do filme. A maioria dos paladinos morrem afogados e David usa suas últimas energias para teletransportar até a biblioteca. Ele recupera a consciência e vê que Roland ainda está vivo. Então David pega Roland e o abandona em algum lugar no meio do Grand Canyon. O tempo passa e David localiza onde sua mãe mora. A filha de Mary atende a porta e David e sua mãe finalmente conversam. Ela explica que também é uma paladina e quando David se teletransportou pela primeira vez aos 5 anos de idade, Mary tomou a difícil decisão de deixá-lo para protegê-lo dos paladinos. Agora ele tem consciência do que aconteceu e pergunta o que iria acontecer adiante. Mary então responde que ela lhe daria vantagem na corrida. Então David retorna para Millie, que estava esperando ele do lado de fora da casa. Os dois dão as mãos, sorriem um para o outro e se teletransportam para algum lugar.